Continuando a resolução da nossa ficha teórica sobre equilíbrio químico. Nessa segunda parte, vamos aprender a calcular a constante de equilíbrio. Na sétima questão fala: o pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa por meio da reação. Então temos aqui a reação que ele nos dá. Um frasco de 3 litros, prestar bastante atenção nesse 3 litros, de capacidade contém em equilíbrio a 200 graus Celsius essas quantidades de matéria. Aí pergunta, qual é o valor da constante de equilíbrio para essa temperatura? A primeira coisa que temos que fazer é lembrar o conceito da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, Kc, ela vai ser igual à razão entre os produtos sobre os reagentes, a concentração de cada um. Então eu tenho aqui, vai ser a concentração do PCl5 dividido pela concentração do PCl3 vezes a concentração do gás cloro. Note que o que a gente tem que colocar nessa forma são as concentrações. Esses valores aqui que são dados é a quantidade de matéria. Então você tem que lembrar que a concentração, que normalmente a gente utiliza mol litro por litro, é igual a quantidade de matéria soluto dividido pelo volume da solução. Então eu tenho que pegar cada valor desse aqui e dividir pelo volume total do sistema. Qual seria o volume total do sistema? 3. Então ficaria 0,12 dividido por 3 dividido 0,6 dividido por 3 vezes 0,012 dividido por 3. Aqui a operação básica de matemática, e quando você terminar esse cálculo você tem que obter o valor de 50. Lembre-se que a constante de equilíbrio ela é adimensional. Continuando, oitava questão. Com base no gráfico a seguir, calcule o valor da constante de equilíbrio para a reação. Esse gráfico aqui, ele me dá a informação do seguinte, que no equilíbrio, observe que aqui está em equilíbrio, as concentrações não estão mais sendo alteradas, você vai ter que os teus produtos vai estar em torno de 3 mol por litro, aqui ele já dá a concentração, não precisamos dividir pelo volume. E os nossos reagentes eles se iniciaram em 2 mols por litro. Então a gente coloca a constante de equilíbrio para essa reação. Constante de equilíbrio vai ser igual ao produto dos reagentes, dos produtos, né? Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pelo produto dos reagentes. Quando eu falo produto, estou me referindo à multiplicação, certo? Então aqui vai ficar. Qual é a concentração do reagente X no equilíbrio? Do produto. Seria de 3. Então seria 3 ao quadrado. O do Y também é 3. Então é 3 ao quadrado. E os meus reagentes qual seria? 2, o valor de A. E 2, que é o valor de B. Fazendo isso aqui, a matemática, isso aqui vai dar o valor de aproximadamente 20,3. Nesse caso, alternativa B. Novamente, a constante de equilíbrio é adimensional. Nona questão. Se 1 mol
do gás hidrogênio e 1 mol do gás iodo em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, ele quer saber qual é a concentração desse gás aí no equilíbrio, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos montar a reação. A reação dessa equação seria H2 no estado gasoso mais I2 no estado gasoso em equilíbrio. Desculpe a letra, mas eu estou me adaptando a fazer esses trecos na internet. HI gasoso. Essa reação não está balanceada. Para balanceamento dela, basta colocar o 2. Agora vamos notar. Vamos fazer o seguinte. No início da reação, eu tinha 1 mol do gás hidrogênio, eu tinha 1 mol do iodo e tinha nada, tinha 0 desse. Com o passar do tempo, foi gasto uma certa quantidade do gás hidrogênio. Essa certa quantidade é vai chamar de X. Foi gasta essa quantidade. Durante esse mesmo tempo, como a proporção é de 1 para 1, então a mesma quantidade foi gasta do gás iodo. Porém, foi formado o dobro. Note que a proporção é de 1 para 2. Então foi formado o dobro desse composto aí. Esqueci o nome de novo. Então vamos lá. Se eu tinha 1 mol e esse X aqui foi consumido, então no equilíbrio eu vou ter 1 menos X. Da mesma forma eu tenho o gás iodo. E no final, no equilíbrio, eu vou ter 2x, que é o que foi formado. Como eu comecei com nada e foi formado 2x, então a gente continua com 2x. Agora a gente joga na constante de equilíbrio. Então vai ficar que a constante de equilíbrio, que ele dá pra gente, que é 49, vai ser igual a concentração do iodeto de hidrogênio elevado ao quadrado dividido pela concentração Então, em questões desse tipo, é muito normal que dê uma equação do segundo grau. Quando você vê isso aqui, você vai ficar com 2x ao quadrado dividido por 1 menos x elevado ao quadrado, que seria 1 menos x daqui vezes 1 menos x daqui. Então é 1 menos x ao quadrado. Você desenvolve isso aqui por produtos notáveis, faz as devidas operações e você vai obter no final uma equação do segundo grau que vai ficar assim: 45x ao quadrado menos 98x mais 49 é igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, que vocês aprenderam um pouquinho de matemática, vocês vão obter o seguinte: que o valor de x pode ser ou 0,78 ou 1,4. São obtidas duas respostas, porque tem a equação do segundo grau e a gente tem duas raízes. Note que esse valor 1,4 ele pode ser excluído. Por quê?
porque não tem sentido aqui eu dizendo que eu tinha 1 e foi consumido X, esse X ser maior do que 1. Então esse valor aqui ele não entra na nossa expressão. Então a concentração, que é o que ele quer, do meu iodeto de hidrogênio vai ser igual a, não é 2 vezes X, que é a concentração aqui, ó, a concentração do equilíbrio. Então vai ficar 2 vezes 0,78, você vai obter 1,56, como é concentração, mol por litro. 10ª questão. O equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Aí ele quer, em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido, 5 mols de oxigênio, e depois de algum tempo o sistema atingiu o equilíbrio. Aí ele quer saber qual é o número de mols do trióxido de enxofre. Não, o número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4 no equilíbrio. Então ele quer saber qual é o valor aproximado da constante de equilíbrio. Vamos lá, montar a tabelinha que a gente vai aprender, que a gente aprendeu em aula. Então, no início eu tinha 6 mols do dióxido, eu tinha 5 mols do gás oxigênio e nada do trióxido. No equilíbrio foram formados 4 mols do trióxido. Aí vamos ver, então, quanto foi consumido de oxigênio e quanto foi consumido do dióxido. Então, se a proporção entre o dióxido e o trióxido nessa equação é de 2 para 2, ou seja, eles têm a mesma proporção, se eu formei 4 mols do trióxido, quer dizer que foram consumidos 4 mols do dióxido. Agora, para o hidrogênio, como a proporção do oxigênio para o trióxido é de 1 para 2, ou seja, a quantidade de oxigênio é a metade do trióxido. Então, se eu formei 4 aqui, quer dizer que foi consumido do gás oxigênio 2 mols, que é a metade. 1 para 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então, no final do processo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, se eu tinha 6, foram consumidos 4, então no equilíbrio eu vou ter 2 mols do dióxido de enxofre. Se no oxigênio, no gás oxigênio, eu tinha 5 e foram consumidos 2, eu tenho 3 mols do gás oxigênio. Se eu tinha nada e foram formados 4 mols do trióxido, então eu vou ter no equilíbrio, vai ser 4 ao quadrado, vai ser a concentração do trióxido ao quadrado, dividido pela concentração do dióxido ao quadrado, vezes a concentração do gás oxigênio. Então isso aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado vezes 3. Quando fizermos isso aqui, nós vamos obter o valor de aproximadamente 1,33. Constante de equilíbrio não tem unidade. Então, alternativa letra D. 11ª questão. A indústria de fertilizantes químicos para obtenção dos compostos nitrogenados utilizava o gás amônia para poder ser sintetizado pela hidrogenação do nitrogênio, segundo a equação química. Temos aí a equação química e eu tenho também a constante de equilíbrio. Ele quer saber no procedimento de síntese do sistema em equilíbrio. Em equilíbrio, já estava no equilíbrio. Então precisa fazer inicial, depois subtrair, depois deixar o equilíbrio. Já está no equilíbrio. São respectivamente 2 e 3 mols por litro.
Nessas condições, ele quer saber qual é a concentração em mol por litro da amônia. Então, vamos lá montar a constante de equilíbrio, para essa reação. A constante de equilíbrio para essa reação vai ser a concentração da amônia, NH3 elevado ao quadrado, sobre as concentrações, a multiplicação, né, isso é o produto dos meus reagentes. Isso aqui é elevado ao cubo. Ao fazer isso aqui, basta agora substituir os valores. Aí a gente vai obter o seguinte: eu quero a concentração da amônia, não é isso? Então vai ficar a concentração da amônia vai ser igual, se está ao quadrado, então vai ser a raiz da constante de equilíbrio vezes, que está aqui a constante de equilíbrio, a concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Fazendo isso aqui, a gente obtém que a concentração de NH3 vai ser a raiz de 1,67 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a concentração de N2, ele fala para a gente que é de 2 mols, vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Então vai ser 3 elevado ao cubo. Fazendo os devidos cálculos aqui, você vai obter que o valor para esse sistema vai ser o valor da constante da concentração da amônia vai ser de 0,3 mol por litro. Letra A. Última questão dessa bateria de exercício. Eu tenho que atualmente o processo industrial utilizado para a fabricação do ácido sulfúrico é chamado de processo de contato. Nesse processo, o enxofre é queimado, originando dióxido. Esse gás, juntamente com o gás do oxigênio, é introduzido no conversor catalítico quando ocorre a reação. Quando ocorre a reação. Ok? Supondo que o espaço livre do conversor seja de 400 litros e nele sejam confinados 80 mols do dióxido e 120 mols do gás de oxigênio e 200 mols do trióxido, sob dadas condições de pressão e temperatura. Qual é o valor da constante de equilíbrio? Vamos lá. Da mesma forma, temos que prestar bastante atenção no seguinte: o volume do sistema, ok? E aqui ele me dá em quantidades de matéria, então eu tenho que dividir a quantidade de matéria por cada unidade disso aí. Para cada volume, tenho que dividir a quantidade de matéria por volume para cada um desses daí, ok? Então vamos lá. Vamos lá, então a constante de equilíbrio desse sistema vai ser igual a concentração, do SO3 elevado ao quadrado dividido pela concentração SO2 ao quadrado, o coeficiente daqui é o E2, então fica ao quadrado, vezes a concentração de O2.
Quando eu fizer isso aqui, então o que é que vai acontecer? Aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pegar a quantidade de matéria que eu tenho do trióxido e dividir por 400. Quando você pegar 200 e dividir por 400, eu vou fazer aqui, eu ia colocar direto no número. Então eu quero saber qual é a molaridade do SO3, a concentração molar. Vai ser simplesmente a quantidade de matéria que eu tenho dele, que foi de 200, dividido pelo volume 400. 200 dividido por 400 a gente vai obter que é 0,5. A concentração mol por litro do gás do dióxido vai ser igual a quantidade de matéria do dióxido, que a gente tem que é 80, dividido pelo volume, que é 400. Quando você fizer isso, você vai obter um valor de 0,2. E se você pegar agora a concentração do gás oxigênio, vai ser igual a quantidade de matéria que a gente tem do gás oxigênio, que é de 120, e dividir por 400. Ao fazer isso, você vai obter um valor de 0,3. Todos esses aqui são mol por litro, mol por litro, mol por litro. Aí agora é só substituir os valores. Qual é a concentração do SO3? A concentração do SO3 vai ser de 0,5. Então é 0,5 elevado ao quadrado dividido por a concentração do SO2, que é de 0,2 elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2, que é de 0,3. Resolvendo isso aqui, você vai ter que a constante de equilíbrio vai ser de 20 vai ser de 20,8. Até a próxima.